gente vai entrar num assunto agora que é uma situação atual e inédita. Pelo menos eu nunca tinha visto uma situação dessa e nunca imaginaria uma situação dessa. Como que está a situação das lutas, dos eventos agora na situação de Covid? Tudo diferente? Quais são as mudanças e como os atletas e o empresário estão trabalhando nessa nova área, esse novo momento? Pois é, então, Cris, a gente tá vivendo um negócio inimaginável, né, anteriormente. Acho que ninguém nunca conseguiu imaginar que a gente chegaria numa situação como essa. O que eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo em atletas de MMA nesse momento é a ansiedade. O atleta de MMA ele sabe que ele tem em teoria, uma vida curta, um tempo curto profissional para estar lutando em alto nível. E quando a gente começa a sentir que o tempo está passando, eu sinto ansiedade presente em cada um dos meus atletas. Seja o atleta que está iniciando, seja o atleta que já está com a sua, já criou o seu nome, né? O que acontece? A gente passou por um 2020 onde primeira metade do ano foi houve uma paralisação praticamente geral, com exceção do UFC, que conseguiu voltar em meados de abril ou maio, se não me falha a memória. Mas voltou contra tudo e contra todos. Então, tirando os atletas que estavam no UFC, o UFC teve que se desdobrar, criar a Ilha da Luta, criar vários artifícios para fazer o show continuar, né? Então, tirando a questão do UFC, praticamente todos os outros eventos pararam em 2020, pelo menos por um bom tempo, né? Então, assim, o que isso gerou em todos os atletas? Começou a gerar uma ansiedade gigantesca. Eu fiz um post esses dias falando sobre isso, foi mais até um desabafo, porque eu recebo muita mensagem de atleta desesperado para lutar. Desesperado, a gente sente isso no atleta, né? E quem que ele vai recorrer? Vai recorrer para o seu empresário, ele vai recorrer para o seu técnico, para um familiar. São essas pessoas que vão conseguir... Quem está mais próximo dele. Quem está mais próximo, exatamente. Então, a gente, acho que todo mundo, dentro desse cenário, a gente vive do entretenimento. O entretenimento foi devastado em 2020, e quando a gente achou que em 2021 nós iríamos ter um reinício, houve uma nova onda, o Brasil passou por tudo isso novamente. Hoje, talvez o pior cenário, o pior cenário desde o início da pandemia, né? Então, a ansiedade tomou conta. O que aconteceu? Os eventos nacionais praticamente paralisaram, salvo algumas exceções. Em 2020, o Rio de Janeiro foi uma grande exceção. O Rio de Janeiro foi um dos poucos estados que conseguiram manter um ritmo de competição. Mas aí entra a questão os eventos realmente não têm dinheiro. Então, quem ainda conseguiu se beneficiar com isso foram os atletas da região, atletas ou que tinham patrocinadores de passagem, tudo, que conseguiam ir até o Rio de Janeiro para lutar, né? Por evento fica muito difícil, na minha visão, porque o público deve ser quase que a maior receita do evento. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente teve esse problema, o Rio de Janeiro conseguiu manter, as restrições lá eram menores, eles conseguiram manter um giro, manter uma frequência de eventos, mas isso não aconteceu no resto do Brasil inteiro. Então foi muito normal atletas de alto nível não lutarem em 2020, né? 2021 está se desenhando da mesma forma, né? Hoje a única coisa que a gente vê é evento nacional caindo. Quem tem coragem ainda, eu admiro esses donos de evento que têm coragem, querem arriscar tudo, são impedidos de fazer, porque as restrições, e não estamos falando que está certo ou errado, estamos falando o que está acontecendo. Vêm as restrições e os caras têm que cancelar o evento, né? O atleta já não tem luta, o atleta já está numa condição financeira complicada, acaba às vezes investindo no seu camp, visando um evento e ainda chegando próximo à data, o que a gente recebe? O evento está cancelado. Então, o meu trabalho se tornou ainda mais desgastante. Por quê? Porque a gente lida com a alegria quando você oferece a luta e com a frustração a hora que você acaba sendo o mensageiro da mensagem. Então, assim, é muito difícil, é muito triste isso, né? Alguns países internacionais hoje já estão aceitando os brasileiros. Nós temos que entender hoje, por sermos brasileiros e os números do Covid serem tão altos aqui, nós não somos bem-vindos na maioria dos países.
porque nós somos um risco para eles de levar novas variantes, levar o Covid, enfim. Então, existem inúmeras restrições para nós brasileiros, mas existe alguma luz no fim do túnel. A Rússia abriu com uma carta de recomendação do governo, então para o atleta lutar na Rússia hoje, o evento precisa mandar uma carta de recomendação para o atleta poder entrar. O Oriente Médio, houve uma abertura também, com uma série de restrições, mas existe a possibilidade. Os atletas que estão no UFC continuam, né, lutando, ainda tudo um pouco mais engessado, mas continuam lutando, né? Então, basicamente isso que a gente está vivendo. Pouquíssimas oportunidades, pouquíssimos eventos, pouquíssimos países abertos para nós brasileiros, e a gente está tendo que se virar e conter a ansiedade, né, dos atletas. A gente tem que trabalhar demais a parte mental, a parte motivacional do atleta, para que ele não se desanime, para que ele não perca o foco, né? Então, eu acho que agora o grande trabalho que todo atleta, toda agência tem que trabalhar é nessa parte, né? Tentar manter o moral elevado, acreditar que existe uma luz no fim do túnel. Nós temos que acreditar nas vacinas, acreditar que em breve o mundo está voltando ao normal, né? E a gente vai recuperar esse tempo perdido, não tenho dúvida. Existe uma demanda reprimida. Os donos de eventos internacionais, eles querem fazer os eventos, né? Eles querem os brasileiros. Os brasileiros, na minha opinião, são os melhores lutadores do mundo, né? Eles querem a gente lá dentro, mas a gente precisa, tudo vai ter o seu tempo. Então agora é a hora ainda de deixar a ansiedade de lado, os que estão conseguindo treinar, continuar treinando e aguardar um pouco mais, né? Eu queria te perguntar o quanto você acha importante o atleta se manter treinando nessa época? Cris, eu vou ser sempre da opinião que o atleta ele não pode parar. O atleta que vive e quer viver do MMA, quer realmente mudar a vida dele com o MMA, ele não pode parar. O mundo não parou. Houve sim uma diminuição no ritmo, talvez em alguns momentos, mas hoje fora do Brasil tem muito lugar que está 100%. Nós vemos a Austrália voltando, nós vemos a gente vê vários países onde as restrições já são mínimas, né? Então o teu adversário vai estar treinando, o teu adversário vai ter que estar treinando. Hoje, infelizmente, a gente vai ter que dar um jeito de continuar a se manter ativo, seja num parque, seja na correndo, seja o que for, o atleta vai ter que se reinventar nesse momento, né? O que não dá é para parar.